com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. A grandiosidade do amor de Deus por nós. E eu começo lendo, ok? Quando a morte ceifa as vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por onde haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Por que podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer?
sempre essa visão estreita e incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, as esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta na alegria, mas também as vossas dores exageradas, desarrazoadas, os afligem, porque denotam a falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Eu tenho plena convicção de que vocês sentem a emoção de ler um texto desses, convidando a entregar os seus entes queridos a Deus, porque não é um acidente, não é um acaso, é uma decisão da providência divina, tirar daqui aqueles que nós queríamos reter, que nós queríamos segurar. Muitas vezes nós pensamos exatamente como o espírito, cadê o nome? Samson falou em 1863. Nós queríamos reter conosco esses nossos entes queridos, apesar de isso significar para eles a possibilidade de mais dores, de mais sofrimentos, de mais angústias, de mais preocupações, de mais dificuldades. O nosso amor pode ser imenso, gigantesco, mas não a nossa fé. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas a nossa crença é limitada ao que nós podemos ver, tocar e pegar. Nós esperamos que alguém nos prove que a vida continua, nós esperamos que alguém nos prove que os nossos entes queridos estão vivos, e não basta toda uma história da humanidade inteira que não se restringe ao cristianismo, dizendo a vida é imortal. Nós acabamos duvidando. Eu acredito que pesa muito também para nós a nossa culpa. Muitas vezes as pessoas precisam desesperadamente saber que o outro que viajou para a grande eternidade, para a imortal vida, que é a vida espiritual, muitas vezes querem saber se eles estão bem, mas para saber se foram perdoados, porque não amaram o suficiente, não se doaram o suficiente. Mas em verdade, nós precisamos fazer isso antes que a morte os colha de nós, ou nos colha e tire daqueles que gostariam que nós permanecêssemos.
Nós devemos entender que a vida aqui na Terra é como uma escola. Não precisa estar nesta escola, neste grau, aquele que já aprendeu a lição. Quando nós entregamos os nossos entes queridos a Deus através da porta da morte, nós sabemos pelo Espiritismo, pelo esclarecimento espírita, que eles continuarão não apenas vivos, mas eles perceberão a transição cedo ou tarde. Quanto mais preparados espiritualmente na encarnação, mais rapidamente perceberão isso do outro lado da vida. Eles encontrarão com os outros entes queridos que já partiram e permanecem lá, que foram seus amigos espirituais, que foram seus mentores espirituais, que foram seus parentes aqui na encarnação, desta de outras vidas, cujo afeto construído não se perdeu. Que eles lá continuarão estudando e se preparando, que as crianças que desencarnaram em tenra idade, o espírito não tem infância, senão no conhecimento e na moral, mas não no tamanho, não são como nós que crescemos, nascemos pequenos e depois crescemos, e lá eles desenvolverão, mesmo que se passem 5 anos de um desencarne e o nosso filho se comunique se manifestando como uma criança, ele se manifestará como uma criança mais velha, possivelmente, a não ser que a mãe e o pai neguem a possibilidade do crescimento e só o reconheçam, só admitam a vida dele após a morte se ele se manifestar exatamente como ele era. Mas o fato é que os espíritos se desenvolvem do lado de lá. E eles não precisam ser crianças. Nós encarnamos vidas e mais vidas. Nós já morremos em vidas e mais vidas carnais. Nós temos a reencarnação para nos trazer de novo para essa escola. E a nossa reencarnação, ela é decidida por Deus através dos espíritos superiores que dizem é tempo de nascer de novo. Mas nós, quando estamos já um pouco aptos, minimamente aptos, nós opinamos na nossa reencarnação. Se nós sabemos que temos uma tendência negativa e nós queremos trabalhar, por que não pedir uma doença ou uma limitação física que nos impeça de cair neste erro outra vez? Se nós temos uma vontade de desenvolver uma virtude, por que não trabalhamos na encarnação escolhida num caminho que nos levará a estar de frente com a possibilidade de desenvolver esta virtude? Então, nós não somos vítimas nem de Deus, nem do destino, porque o destino é somente o caminho que nós escolhemos. Quando nós pegamos um ônibus, um avião, um táxi, um trem, nós dizemos, vou a determinada cidade, nós estamos escolhendo um destino. Se na metade desta viagem nós dizemos, vou parar nesta outra cidade, ou se nós dizemos, eu vou mudar a minha rota e vou me dirigir para aquela outra cidade, é uma escolha. Mas a morte, ela vem no tempo em que ela deve vir. O espírito que parte normalmente, de forma natural, e eu chamo de natural aqui o desencarne através de um acidente, de uma agressão até, do envelhecimento e de uma doença, porque estava previsto. Não estou me mencionando agora o caso dos suicidas conscientes planejados, dos suicídios planejados ou inconscientes, aqueles que acontecem por imprudência ou que acontecem por eu assumo risco, ou que acontecem por um hábito infeliz de saúde, como por exemplo o vício, qualquer vício, esses são casos um pouquinho à parte, nós não desencarnamos antes da hora. Eu sei que existem entendimentos diversos disso, mas dentro dos meus mais de 30 e tantos anos, 36 anos de espiritismo, eu concluí
até mesmo por estudos, por leitura, por analisar a opinião de pessoas que eu considero que reflitam com seriedade, eu entendo que existe uma pequena margem que diz assim: nós desencarnaremos mais ou menos em determinada época. Esse mais ou menos depende do quê? Se é um adulto que está aproveitando muito bem a encarnação, e Deus percebe que está sendo uma utilização tão importante para ele e para os próximos, para aqueles à sua volta, por que não protelar um pouquinho a presença desse ente querido aqui? Mas não é a satisfação egoística de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um filho, de uma esposa, de um esposo. É a satisfação da própria pessoa que está aproveitando a sua lição. E neste momento, a espiritualidade amiga pode intervir, e isso não é por décadas, é por algum tempo, para que ele possa ficar um pouquinho mais. Da mesma forma, o contrário pode acontecer. Da mesma forma que uma pessoa pode estar utilizando muito mal a encarnação. Eu sei que existem pessoas que utilizam muito mal a encarnação e estão aí, vivas, com saúde, aprontando um monte. Mas quando uma pessoa está definitivamente com vontade de mudar e não está conseguindo, quando uma pessoa deseja muito mudar de rota e não tem forças, sofre a pressão do meio, de uma forma que não consegue lidar, sofre uma pressão obsessiva que não consegue impedir, por que Deus permitiria que essa pessoa permanecesse mais tempo aqui apenas para agravar a sua dívida? Então a morte, gente, eu não digo que a morte não dói. Dói sim, porque nós temos instinto de conservação, porque nós temos um afeto que se materializa na presença física, no cheiro, no beijo, no abraço, na voz, no olhar, mas nós precisamos aprender a transcender com o amor e aprender a amar o nosso ente querido que continua vivo deste lado e do outro lado, assim como nós pedimos a Deus que nos salve dos problemas, das dificuldades, que cuide deles, que cuide de nós, que nos ajude, que nos oriente, que nós acreditamos em Jesus que está morto para os homens como pessoa encarnada, mas não morreu nem como permanência afetiva, nem como permanência de conteúdo que nos deixou, conteúdo moral, e permanece vivo em espírito dentro daquele que nele crê, que a ele ama. Então, este texto eu escolhi, espero em Deus que, orientada pela espiritualidade amiga, acredito profundamente que sim, porque o nosso grupo é um grupo de pessoas reunidas por causa da morte. Este é o objetivo da união do grupo, superar a separação temporária. Então, nós estamos estudando esse texto porque o ano findou, porque nós choramos muito durante este ano, porque nós não queremos chorar o ano que vem, mas também não queremos achar que a falta de lágrimas seja a falta de amor ou esquecimento. Nós podemos chorar de saudades, mas com tranquilidade, confiança e com amor. Nós podemos não chorar, mas sorrir quando pega aquela foto e recorda daquele momento doce. Nós podemos sentir os nossos entes queridos aqui conosco, nesse instante, amanhã à meia-noite, na virada do ano, como nós sentimos durante o ano que passou, como nós os veremos no ano que virá, nos nossos sonhos, nos nossos encontros astrais, nas nossas mensagens mediúnicas, numa leitura que cai como uma luva e diz: nossa, isso me lembrou fulano, espero que esteja bem. É isso. Eu me alonguei um pouco na explicação pela delicadeza do tema, mas é isso. Releiam o texto depois com calma, frase a frase, pensem no que está sendo dito, conversem com os seus anjos de guarda, seus mentores, porque eles estão conosco nos dando força para vencer.
A vida ela é mais difícil para nós porque nós não temos fé suficiente. O que nós estamos fazendo aqui é construindo a fé que remove montanhas. A fé robusta mencionada no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos descartando, através deste estudo, desse trabalho e destas preces, destas vibrações, descartando a fé vacilante que carregamos por tanto tempo. E assim, eu vou passar para a parte final, que é da nossa prece de encerramento e das nossas vibrações. Vou fazer o que pediram da outra vez, que foi a oração, acho que pediram aqui, pelo menos, é a oração do Pai Nosso. Farei a prece das fraternidades, que eu gosto muito, e em seguida farei as vibrações, em que vocês, em determinado momento, poderão pedir por aqueles que vocês anotarem os nomes nos seus papéis. Primeiro vou orar a prece que Jesus nos ensinou, lembrando que só repetir da boca para fora não serve para nada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim nós passaremos a vibrar. Vamos mais uma vez vibrar pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores que estão nas trevas, no umbral, na crosta. Nós vamos vibrar com muito amor e carinho por todos os irmãos suicidas e por todos aqueles que estão acalentando a ideia do suicídio, para que eles mudem de ideia e entendam a importância de estar aqui. E a aqueles que já tomaram a decisão de partir, que eles possam se ver ao lado dos seus mentores, recebendo um abraço carinhoso, que eles sintam o seu coração arrepender-se do pensamento insano e da decisão insana e dizerem: Senhor, me acolhe, eu estou pronto para sair desta tristeza que eu mergulhei. Vamos pedir pelos doentes, os doentes do corpo e da alma, por todos os doentes que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, por todos aqueles que nós sabemos que necessitam de preces que o fortaleçam física e espiritualmente. Pelos espíritos que nascem, que renascem, que estão entre nós, que estão a caminho em missões definidas para a elevação do nosso mundo, para a exemplificação que levará a nossa alma se os utilizarmos como modelos de conduta, assim como Jesus, assim como os grandes espíritos que já estiveram por aqui e estão por aqui, por mais anônimos que sejam. Pedimos por aqueles que estão desencarnando, por aqueles que desencarnaram recentemente, por aqueles familiares que não conseguem dar a Deus, para que o seu coração coloque este medo de entregar o ente querido nas mãos do Criador e que Deus, confiando que Deus vai cuidar deles, assim como cuidou sempre, porque estes que partem agora, assim como nós, são filhos do Pai Maior. Vamos vibrar com muito carinho pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, de modo que todos os trabalhadores recebam paz, amor, confiança, força e coragem para cumprir com as suas missões nesses trabalhos. E que todos aqueles que estão lá, nesses locais, possam receber o carinho da espiritualidade amiga e possam cogitar do arrependimento,
cogitar da fé, cogitar de mudar de conduta e de forma de pensar, para que eles possam receber todo esse amor. Vamos pedir por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus, ainda que não sejam cristãs, porque o Evangelho de Jesus é universal. Vamos pedir por todos os governantes em todos os países do mundo, para que façam a paz, para que deem segurança, para que tranquilizem os seus seguidores políticos e aqueles que estão sob seus cuidados. Mas muito, muito, muito em especial vamos orar pelo Brasil, pelos nossos governantes, para que tenham o despertamento necessário da responsabilidade assumida, dos erros que estão cometendo e para que eles tenham misericórdia de si mesmos, onde estão mergulhando, e de nós que somos por eles administrados. Vamos pedir com todo carinho pela natureza e pelos nossos animaizinhos, para que o homem aprenda a respeitar a obra de Deus, dar-lhe valor e cuidar dos mais simples, dos mais fracos, que vieram não só para nossa satisfação afetiva e alegria, mas também para tornar este mundo muito melhor. Vamos pedir por todos os lares da terra, em especial por todos os lares em conflitos, pelos lares onde os pais brigam com os filhos e os filhos com os pais, onde não há respeito, onde há incompreensão, onde as famílias se alfinetam, se machucam e não se perdoam, para que eles percebam a oportunidade sagrada de estarem reunidos no mesmo momento, no mesmo lar, na mesma família, para se perdoarem mutuamente por todos os erros cometidos no passado e para aprenderem a amar-se. Pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, para que eles consigam descobrir o caminho que nós arduamente estamos tentando viver, que é o caminho do alto amor, do amor a Deus, do amor a todas as coisas que Deus criou, para que nós possamos ser felizes um dia. Por todos aqueles nomes que estão nos papéis que vocês escreveram, por todos aqueles que nós sabemos necessitados de amparo em especial, doentes ou com problemas diversos, não importa. Deus consegue ler os seus corações, porque neste instante, ao pensar em cada um, vocês estão fazendo uma ponte vibratória, estão sintonizando com eles e eles receberão auxílio. E por fim, humildemente, pedimos a Deus que nos ajude, vibrando por nós mesmos nesse instante, pedindo por nossa saúde não só física, mas espiritual, sentindo sim a presença dos amigos espirituais que nos envolvem nesse instante e agradecendo por todo o tempo que nós passamos juntos. Que Deus abençoe e ilumine o nosso planetinha Terra. Que assim seja, graças a Deus. Paz.